Vasco tem a vantagem de jogar por um empate nas semifinais do Carioca, mas e se tiver um pênalti? A cada jogo, os vascaínos vão acreditando mais no time e no trabalho que está sendo feito. Segunda-feira tem a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Por ter passado o rival na tabela de classificação, o Vasco tem a vantagem do empate nos 2 jogos. Ou seja, disputa de pênaltis não vai ter. Mas durante os jogos, os torcedores têm ficado com uma dúvida. Quem é o principal batedor de pênaltis desse time titular atual? Ano passado era o Nenê. Quando ele não estava em campo, geralmente quem cobrava era o atacante Raniel. Dos 12 pênaltis em 2022, o Vasco acertou 10. Nenê agora é banco, ainda não fez nenhuma cobrança essa temporada. Esse ano a equipe teve 4 pênaltis, 3 deles foram desperdiçados. Pedro Raul perdeu contra o Volta Redonda e contra o Flamengo. Alex Teixeira contra o Bangu na noite de quinta-feira. O único que fez, por enquanto, foi o Jair na Copa do Brasil. E olha que ele ainda pediu a bola pro Nenê, que já tinha entrado no jogo àquela altura. Tem outros jogadores que também sempre treinam, que sempre estão na lista de batedores ali. A gente precisa encontrar alguém que consiga ser um pouquinho mais assertivo. Acho que é isso. Ainda bem que não fizeram falta nas últimas 2 partidas. Com a bola rolando, pelo menos o Vasco vem fazendo o que tem que fazer. Pedro Raul, por exemplo, tem 7 gols em 10 jogos. Nas partidas decisivas que vem por aí, o torcedor só quer que o time jogue bem. E é claro que se classifique para a final do Carioca. A gente falava do Vasco, né? Abrimos esse parênteses para o jogo de segunda-feira. Cara, vai ser um jogo... Aliás, os 2 jogos prometem muito. Eu falo aqui do Pedro Raul no Vasco. Ele chegou a 10 jogos, 10 como titular, 7 gols, 2 assistências. Tenho visto o Pedro Raul cada vez mais à vontade no novo time dele, Pedro. Não, sim, e ele é um atacante que, embora seja um jogador alto, característica de área, finalizador, mas ele é um jogador que ele sabe sair da área também. Obviamente não no que diz respeito à velocidade, mas ele é um cara que sabe fazer muito bem o pivô, ele sabe dominar a bola e girar, ver o jogo de frente. A gente tem visto ele se associando muito bem, tanto com o Alex Teixeira vindo de trás, jogando numa posição um pouco mais central, no corredor central, mas o Peck também, que tem ido muito pelo lado direito, o Pumita também, que é um lateral que vai bastante ofensivo, e a gente vê o Pedro Raul conseguindo se associar bem a esses jogadores também, abrindo espaço para os jogadores que vêm de trás, fazer o facão, enfim, pisar na área. É um início de trabalho dele no Vasco muito promissor e aparecendo na área para finalizar também. Algumas oportunidades ele ainda, acho que dá para perceber ele ainda um pouco ansioso, né? Perdendo algumas oportunidades, mas assim, vem se tornando um jogador muito importante para o Vasco, e acho que a grande preocupação agora em termos de montagem de elenco para o Vasco, para a temporada, é ter um jogador que possa ser uma espécie de sombra do Pedro Raul, porque é disparado o jogador pela característica, é o titular do Vasco, foi contratado para isso, mas assim, o Vasco não tem no elenco ninguém com característica nem parecida dele. Como talvez não tenha no time titular hoje nenhum batedor da altura do Nenê, que é reserva, será que é isso que explica a quantidade de pênaltis perdidos pelo Vasco? O melhor batedor está no banco? O Pedro Raul perdeu contra o Volta Redonda, vai perder contra o Flamengo também. O Jair fez contra o Trem, a gente está mostrando a sequência de batedores do Vasco. Aí o Pedro Raul, como eu lembrei aqui, perdeu, estava 1-0, ali era 2-0. Defesaça do Santos, perdeu contra o Flamengo. O Alex Teixeira perdeu contra o Bangu. Dos 4 pênaltis que bateu, perdeu 3, com o Nenê sempre no banco, na ocasião da penalidade. Mas assim, eu acho que é muito mais uma questão da galera que está em campo treinar, porque assim, eu não vejo... Precisa achar um batedor não vejo a menor, seja titular. Não vejo a menor condição do Nenê conseguir entrar nesse time. Nem dá tempo, né? Sofreu pênalti, Nenê aquece e entra, não dá tempo. Não, também, Nenê é reserva. O kicker no futebol. Não dá, basta ter que achar um batedor no time titular. Né? É isso. São bons jogadores, tecnicamente, sim, né? Sim. A chance deles treinarem mas isso aí e voltar... é história, especialista, né? Rivelino é um dos maiores jogadores da história do futebol, não batia pênalti. É isso que eu tô dizendo. Romário, nós não estamos falando de jogadores... virar batedor de pênalti mais velho, né, na vida dele. Não, o Romário não ia bater na final de 94. Na lista original, é que ele chegou e disse que, olha, final eu vou bater. Mas ele não estava entre os 5 em condições normais. Nem sempre o fato de você ser um bom jogador tecnicamente garante que você vai ser um bom batedor de pênalti, como é o caso do Pedro Raul e do Alex. Nem sei se eles são ou não. Acho que é muito cedo pra gente decretar que eles não batem bem.
Mas acho que é uma coisa momentânea que o Vasco vai se arrumar, nem que seja para botar o Jair como cobrador oficial. Né? Você fez o gol, então agora você bate.